Eu sou Arthur Marra, estudante de psicologia, e a linguagem é um tema que sempre me chamou a atenção. E quando eu descobri que a psicologia também estuda a linguagem, eu fiquei muito interessado. Então, no vídeo de hoje, eu vou falar um pouco sobre a linguagem e como ela tem a ver com a psicologia. Se quisermos um conceito básico sobre a linguagem, podemos encontrar em um dicionário uma definição que diz ser um sistema de comunicação oral ou escrita que é usado por pessoas em determinado país ou área. Porém, essa definição pode ser questionada e eu vou te mostrar o porquê. É claro que um conceito amplo como a linguagem pode ter vários significados, e esses significados vão variar de acordo com o foco que você quiser dar com a definição. A linguagem verbal, por exemplo, é a que eu estou usando agora para falar com vocês e é uma habilidade exclusiva dos seres humanos. Mas a linguagem vai além desses usos e além do uso da escrita também. Outro modo de definir a linguagem é como uma habilidade de aprender e utilizar um sistema complexo de comunicação. Mas o que isso significa? Que nós podemos usar ela para expressar pensamentos, ideias, opiniões e sentimentos. E aí a definição de linguagem pode mudar, como eu falei. Para alguns teóricos, a linguagem é uma forma de intercâmbio social e para outros, uma forma de entender e enxergar o mundo, por exemplo. Então, nós usamos a linguagem para colocar nossos pensamentos para fora, mas também nós usamos a linguagem para auxiliar nossos pensamentos quando utilizamos pensamento lógico e abstrato, que podem ser contas matemáticas ou entender conceitos filosóficos. E é por isso que a nossa linguagem é diferente da de outros animais. Alguns animais, como os golfinhos, elefantes, baleias, macacos, eles conseguem se comunicar transmitindo mensagens, mas não conseguem passar esses conceitos mais abstratos. Então, não só usamos a linguagem para passar um pensamento, como também a usamos para moldar nossos pensamentos. Muitas pesquisas mostram como a linguagem muda a maneira que nós pensamos, e o artigo com esse nome traz alguns desses estudos que mostram que falantes de diferentes línguas entendem a passagem do tempo, a posição no espaço e o mundo à sua volta de diferentes maneiras. Uma comunidade aborígene ao norte da Austrália pode demonstrar isso, já que eles se orientam de maneira um pouco diferente da nossa. São os Kuuk-Tayori. Ao invés de falar direita ou esquerda, eles se orientam pelos pontos cardeais, aqueles lá da bússola, norte, sul, leste, oeste. E isso vale para qualquer direção que eles dão. Você vai norte e vira primeiro a leste. Aqui tem uma manchinha no seu braço mais ao norte desse lado aqui, ó. Aqui, você pode arredar o seu prato um pouquinho mais pro oeste? Então, a gente vê que isso faz com que eles tenham uma noção de espaço e de orientação diferente da nossa. Outro exemplo é a maneira como eles enxergam o tempo diferente de nós. E agora, se eu colocasse essas imagens e pedisse para você organizar essas imagens em uma posição de acordo com o passar do tempo, você provavelmente colocaria elas da esquerda para a direita, né? Então, os Kuuk-Tayori colocariam as imagens dependendo da posição em que eles estivessem. Eles organizariam as imagens do leste para o oeste. Então, se eles estão virados para o norte, essas imagens seriam organizadas da direita para a esquerda. Um outro conceito dentro da linguagem é o de relativismo linguístico. Esse conceito de relativismo é um conceito que vem da física, mas que reverbera em outros campos do conhecimento, já que trata o tempo como um conceito relativo. Outros conceitos que eram considerados como abstratos também passam a ser questionados. Esse foi o caso da linguagem. O que faz sentido, já que temos diversas línguas e cada uma tem estruturas diferentes. Um bom exemplo disso é que somente na língua portuguesa tem a palavra saudade, mas isso não significa que quem não fala português não pode sentir saudade. Então, o relativismo linguístico propõe que a forma de falar determina o modo de pensar. Existem muitas controvérsias quanto a esse assunto, mas é inegável que a linguagem, a cultura e o pensamento andam juntos. Mas como eu disse, eu gosto muito desse assunto e eu prometo que ele vai aparecer mais vezes aqui no canal. Outro ponto interessante é a diferença entre língua e linguagem. A linguagem é a capacidade de transmitir as ideias e a língua é um sistema que a gente criou para transmitir essas ideias. Como se a linguagem fosse a habilidade e a língua as ferramentas. E essas ferramentas têm as suas estruturas, têm um jeito certo de ser usada. E é por isso, por exemplo, que a gente chama Libras de língua de sinais e não de linguagem. A linguagem é uma das 5 funções cognitivas básicas. As funções cognitivas são processos de cognição que nos possibilitam desenvolver qualquer tarefa,
como a atenção, a percepção, as funções executivas e a memória. E lembrando que eu já falei sobre a memória aqui no canal, eu vou deixar um card aqui do lado para vocês assistirem. E como eu falo nesse vídeo, o nosso cérebro não se divide em caixinhas. A gente não tem a caixinha da memória, da atenção, então os processos que o nosso cérebro desempenha, eles são sempre interligados. E é por isso que o aprendizado de uma nova língua pode ser benéfico. O aprendizado de um novo idioma é uma oportunidade de aperfeiçoar as funções cognitivas, porque contribui com a memória, com a percepção e pode até ajudar a prevenir o Alzheimer. Além disso, é uma oportunidade de desenvolver a criatividade e conhecer novas culturas. Nós também temos evidências de que existem benefícios para as crianças que desde pequena têm influência de duas línguas, ou seja, crianças que são expostas à língua materna, que geralmente é a língua falada pelos pais, e uma outra língua. Um estudo a partir da década de 60 mostrava que as crianças bilíngues eram mais inteligentes que as crianças que sabiam apenas uma língua. A verdade é que nesse estudo, as crianças bilíngues iam melhor com testes de medição de inteligência e essa ideia acabou se difundindo, o que levou a muitos pais se interessarem a buscar escolas que oferecessem uma educação bilíngue para os seus filhos. Porém, uma falha nisso é que outros estudos falham em mostrar que essa teoria é verdadeira. E quando olhamos esses estudos, vemos que as crianças bilíngues têm um pequeno ganho no desenvolvimento daquelas funções cognitivas que eu falei antes, memória, atenção. Então, as crianças bilíngues não são mais inteligentes ou espertas que as outras. Elas só têm benefícios de se aprender uma nova habilidade e estimular o cérebro e as funções cognitivas. Existem muitos aspectos da linguagem que ficaram de fora desse vídeo. Como eu disse, eu ainda tenho muita vontade de falar mais sobre esse tema, então ele pode aparecer de novo aqui no canal. E se você se interessou sobre as funções cognitivas e quer saber mais sobre isso, você pode colocar aqui nos comentários. E agora o canal também está no TikTok e você pode seguir a gente nas outras redes sociais. E para não perder os próximos vídeos, se inscreve aqui no canal, ativa o sininho e até a próxima!